Boa noite, estamos começando com mais um podcast Educa Balsas e hoje na nossa terceira edição temos a honra de receber a professora Linete Nascimento, professora Linete que está fazendo parte aí da capacitação dos professores que estão fazendo a capacitação junto ao IQE e ela é pedagoga e também tem licenciatura em música, que é uma curiosidade que eu achei bem interessante. Linete, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Fabrinho, obrigada pelo convite. Fique bem à vontade, eu sei que vir aqui conversar, né, estar de frente às câmeras, num ambiente completamente diferente, a gente acaba sofrendo uma certa intimidação com toda essa estrutura, mas pode ficar bem tranquila, fique bem à vontade para a gente fazer o nosso bate-papo, que eu quero que você me diga como é que está sendo esse processo, essa capacitação que está acontecendo junto ao IQE, e você é uma das professoras, né, que é das formadoras do IQE. Digamos assim, e se você está aqui é porque você é uma dessas professoras formadoras que está tendo um papel fundamental nesse processo. Eu quero que você me diga, como é que está funcionando essa formação junto ao IQE, em parceria com o Itaú Social? Olha, de início, nós estamos nesse processo desde dezembro, na verdade, né, que a gente foi convidado, nós estávamos em sala até então, né, eu tenho 10 anos de município já, minha experiência dentro da educação infantil, alfabetização, e recebemos, sou eu e mais, somos 12 formadores no total, né? 6 de língua portuguesa, 6 de matemática. Então, nós fomos convidados, né, para fazer parte desse programa, que é o Programa Melhoria da Educação, e ele consiste, né, em formação, né? Na verdade, o âmago da questão é a formação de professores, começou por nós, formadores, também nós estamos também no processo e tem a formação também específica para os professores da rede municipal. Sua formação é pedagogia, né? Minha formação é pedagogia. O que você vê de diferente da época que você estudou? Você fez pedagogia em que lugar mesmo? Em Imperatriz, na UFMA Imperatriz. Da forma que a pedagogia era tratada na UFMA lá em Imperatriz e o que está sendo aplicado agora, o que você vê que tem de diferença? Olha, eu vejo até as disciplinas, né, já mudaram bastante, né, eu já tenho pedagogia há mais de 20 anos, né, então realmente tudo é um contexto diferente, né, então nós estamos num contexto ainda de pandemia que requer muita atenção, muita cautela, né, muita paciência, e às vezes a gente, né, acaba, dentro da educação, requer uma urgência, né, que a gente vê realmente que o programa Melhoria traz essa preocupação também, né, e nós já começamos o trabalho dentro das escolas, já percebemos algumas questões que precisamos trabalhar, enquanto a gente tem uma visão já ampla da rede, mas quando a gente vai mesmo para a realidade, a gente vê e percebe algumas particularidades que precisam, né, da pedagogia, no caso, né? Então, a proporção didática precisa ser um pouco melhorada nesses aspectos. Então, o programa Melhoria traz muito embasamento teórico para que essas questões sejam sanadas com o tempo, né? Você falou que observou algumas questões que merecem atenção dentro da nossa educação do município. Você pode comentar quais são essas questões? Posso. Nós estamos sempre em conversa, né? Nós já estamos atendendo, são todas as escolas do município, ainda não chegamos na zona rural, estamos por enquanto na zona urbana. E por enquanto estamos ouvindo os nossos principais protagonistas, que são os professores que trazem as suas angústias, e uma delas, no caso, foi a questão do planejamento ainda, né? Que nós ainda temos muita dificuldade com relação de perceber ainda a importância da questão do planejamento, e isso a gente já estuda. O Programa Melhoria, o bom é a liberdade, né? Que a gente tem de fazer um programa a cara de Balsas, né? Então, é um programa que tem as suas perspectivas, mas eles estão preocupados em analisar a nossa realidade. Então, já é uma composição que nós já estamos para levar, nós precisamos debater sobre o planejamento, porque eles relataram essa grande dificuldade, né,
Então, a gente conversa com os coordenadores, com os diretores e diretamente com os professores. E a gente vê que é ainda uma questão que nós precisamos analisar realmente. E uma preocupação grande, porque tudo começa a partir do planejamento, né, dos nossos colegas. Então, é uma angústia deles e a gente já percebeu, então nós já vamos já informar, né, para o programa o que nós vamos fazer com relação a isso, essa preocupação dos nossos colegas. Já existe uma perspectiva de como que nós vamos trabalhar esse planejamento para poder começar a sanar essa angústia dos professores? Sim, já foi trazido nas primeiras formações, né, já tivemos não um grande tempo para trabalhar sobre, mas já foi falado, porque assim, é um processo com cautela, porque a gente precisa fazer o diagnóstico, realizamos o diagnóstico, a partir desse diagnóstico é que nós vamos ver quais os caminhos que nós vamos ter que tomar para também ser um planejamento efetivo, que não seja um planejamento meramente burocrático, né, burocratizado, porque a gente percebe que em alguns lugares ele tem se tornado um documento meramente burocrático, isso é muito perigoso, né? O planejamento ele precisa ser realmente didático e pedagógico, né? Que é uma ferramenta que vai realmente direcionar o trabalho do professor nesses aspectos, né? Para quem estiver nos assistindo agora e quiser entender, né, melhor, o planejamento ele existe, já acontece, é de prática o planejamento. Toda escola, não importa se é municipal, se é estadual, se é nível superior, e tem que acontecer um planejamento, um plano de estudo, um plano de ensino. Isso é fundamental que aconteça. Então, o que vocês estão averiguando agora, neste momento, que está sendo desenvolvido, é uma análise de como melhorar a aplicação desse planejamento, correto? Justamente. Então, na verdade, não só a aplicação, na hora de ser direcionado, conforme as diretrizes, por exemplo, ainda a gente sente uma certa dificuldade com relação ao uso dos documentos, né, BNCC, o próprio DCT-MA, que ainda são as leis que nos direcionam, né, para que o contexto escolar realmente seja efetivo, né, que o ensino que chegue ao aluno com efetividade. E precisa ser colocado, né, precisa ser mais divulgado e através dessas formações é que nós vamos tendo realmente um parâmetro a ser seguido e que realmente ele seja disponibilizado, esses documentos sejam realmente colocados em prática, né? Eles ainda estão como um desafio, né, a gente escutou muito sobre isso, então a gente precisa realmente rever. Então, o programa faz com que a gente já pense rápido com relação, então, já temos uma questão que precisamos urgente sanar. Então, é basicamente isso. O nosso trabalho é diretamente com o professor em sala, né? Então, nós somos aquele apoio, realmente, vimos como um apoio. Às vezes pensam, não, lá vem os fiscais da CEMED. Nós não somos fiscais, nós somos apoiadores. Então, assim, a gente já viu essa angústia, então nós já estamos ali conversando, né, os 12, tendo esse contato e todos estão, realmente, os professores têm falado, nós estamos precisando, e eles realmente estão precisando das nossas mãos, né? Então, acontece todo um conjunto, né, de hipóteses, de possibilidades que nós vamos, né, já trabalhar em cima. Então, nós já temos uma noção do que precisamos fazer para que esse trabalho aconteça efetivamente, né? E já tem alguma ação específica? Já tem alguém desenvolvendo esse... Como é que vai ser feito? Vai ser feito um modelo desse planejamento? Ele é pautado nos planos de ensino? Como é que vai funcionar? Sim, o programa Melhoria já trouxe, né? Já trouxe um modelo, né, que está sendo analisado ainda, porque a secretaria tem um modelo baseado nos mapas de foco. Esse também é baseado nos mapas de foco, porém ele é um pouco mais simplificado, né? Eles vão simplificar mais, o que vem realmente de acordo com a necessidade que nós estamos. Já foi apresentado para os professores, meio que rapidamente, porque as formações acontecem muito ainda itinerantes, né? Nós já tivemos 3 formações, uma online e 2 presenciais. Então, assim, nós estamos galgando, aos poucos, algumas
perspectivas de melhora, graças a Deus. E realmente a gente percebe nessas andanças que os professores estão, né, realmente sedentos para que a gente possa ajudá-los nessa sistemática que vem com o programa Melhoria, para que a gente possa melhorar os índices também do nosso município, né? Antes de você estar participando, por exemplo, está participando entre os professores formadores. Você estava na sala de aula antes, não estava? Sim. Uhum. E qual escola que você lecionava? Era em duas, era na Escola Municipal Carlos Magno e na EMEI Nossa Senhora das Graças. Uhum. Mas eu iniciei na EMEI São Caetano, né? Também trabalhei na EMEI São Sebastião, porque eu também trabalho na parte de educação infantil, né? Na verdade, eu iniciei tudo na educação infantil. E na Escola Carlos Magno eu estava como alfabetizadora. Iniciei com a segunda matrícula como alfabetizadora, né? Então, assim, é a minha praia, digamos assim, né? Que é a alfabetização. Uhum. Então, eu me identifico muito, né? E o programa traz muito com relação à alfabetização, porque nós temos situações ainda, chegando no 5º ano, crianças ainda sem serem alfabetizadas. No 5º ano? No 5º ano. Então, assim, nós temos uma situação um pouco preocupante. Então, realmente, nós precisamos de um apoio, que nem todos os nossos professores chegam no 5º ano, era previsto que já tivessem todos alfabetizados, mas nós temos um contexto de pandemia que agravou muito essa situação, né? Então, eu sou, assim, não sei, muito esperançosa com relação a esse programa, porque ele traz realmente algumas novas perspectivas para que a gente sane, né, essas dificuldades aí. E como é que é o apoio da própria secretaria? Porque a gente vê que esse é um programa do IQE, em parceria com o Itaú Social, mas a Secretaria de Educação, a CEMED, ela também tem um papel nisso aí, junto com o secretário Egílio. Como é que é o apoio da secretaria para esse movimento, para todas essas formações? Sim, é um grande diferencial, porque geralmente outros programas, eles focam muito na figura do professor, né? Tem aquela metodologia que tem que ser seguida, eles já iniciaram o processo mobilizando a secretaria, né? Então, eles participaram de um edital, por exemplo, tem uma exigência, e assim, já começa a se mexer em algumas questões dentro da secretaria, foi mobilizado dentro da secretaria. Eles cobram muito a questão da infraestrutura, então já engloba também a infraestrutura. Então, o programa Melhoria mexe com várias secretarias, não só com a Secretaria de Educação. Então, assim, são vários atores que estão nesse processo. Então, eles consideram muito importante a participação da CEMED nesse processo, porque tudo começa aqui, né, dentro da secretaria. Essas questões, primeiro, chegam a eles, são debatidas, depois entram os formadores e depois, logo, o que é o nosso foco, os professores, que daí o resultado vem depois para os nossos alunos. Então, realmente é uma rede, né, uma cadeia, que todos são importantes nesse processo. Um grande entrave que, graças a Deus, já está a caminho de ser sanado é o nosso currículo, né? Uma das questões que eles bateram muito com a gente, nós não temos um currículo próprio ainda, né, dentro do município. Então, já está sendo programado para o ano que vem. Nós temos um currículo no município, isso é uma vitória muito grande, né? Porque ele ajuda muito, porque às vezes as escolas trabalham em perspectivas diferentes e assim, às vezes alguma escola cresce mais que a outra, trabalha de uma forma, não que cada escola tem sua realidade e a complexidade da educação não cabe trabalhar igual, não é isso? Sim. Cada um tem sua dinâmica de trabalho, porém o currículo ele organiza melhor, né? Organiza a questão de conteúdo, organiza, né? Para quem está nos assistindo, e às vezes a gente fala de currículo, para não acontecer uma falha das pessoas acharem que está relacionado ao currículo, aquele currículo empregatício que a gente tem o costume de falar, tá? Vamos só explicar aqui para quem está. Quando se fala na educação, quando se fala do currículo, são os elementos que compõem a matriz curricular que formam os nossos alunos, correto? Correto. Muito bem, Fabrício, você está bem informado. É isso mesmo, não é o currículo
profissional, é um currículo que vai dar diretrizes não só de conteúdo, mas também com relação a projetos que vão ser, né, e ele determina faz um determinado tempo, né, e ele precisa ser renovado, né, a cada 4 anos, se eu não me engano, precisa ser renovado, porque a educação ela é dinâmica, né? Sim. Cada ano ela vai aparecendo coisas que a gente precisa rever, né, e aplicar dentro da realidade, né? Agora, voltando para essa questão do currículo, já estamos então formalizando o currículo da nossa rede municipal. Esse currículo já está para ser aplicado? Como é que está a participação da Secretaria Municipal junto a esse processo? Como é que você vê essa implementação de um novo currículo para esse momento? Olha, assim, o previsto é para o ano que vem, né? Ele está sendo estudado, está perto, né? Está perto. Nós estamos pensar numa formação curricular, o ano que vem é bem perto. Justamente. Então, a meta é para que ele seja implementado o ano que vem. Então, a equipe técnica da CEMED tem pensado, né, já tem a questão da avaliação diagnóstica, já foi feita, né? Então, isso já é um embasamento do que, quando sair o resultado, ainda não saiu, sai agora início, acho que primeira quinzena de junho, se eu não me engano, que é a avaliação diagnóstica do IQE, que vai ser um bom embasamento para nós, para realmente ver por onde, quais caminhos essas matrizes curriculares vão caminhar, né? Então, tudo depende de um diagnóstico, né? Então, esse diagnóstico nós estamos aguardando bem ansiosamente para que esse processo... Já se tem mais ou menos uma ideia, né? Até o próprio Estado lançou um guia de implementação dos currículos, né? Ele está sendo estudado, né? Também junto com a educação infantil. Então, tá uma parceria, estamos tentando fazer essa parceria de educação infantil com o ensino fundamental, né? Para que o caminho... né, não haja uma quebra da educação infantil para o ensino fundamental, seja de maneira diferente, que seja aquela coisa concisa, né? E como é que você vê a participação dos seus colegas, dos professores, nesse processo de formação? Eu entendo assim, você acabou de usar um termo agora há pouco, de que talvez possam ter o olhar desses professores formadores como se fossem os fiscais da CEMED, mas não é bem por aí que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar que são pessoas que estão ali para contribuir para o crescimento desse processo, da nossa educação, no termo geral. O secretário Higino esteve aqui no nosso podcast, na primeira edição do podcast esse ano, e falou bastante disso, do papel fundamental do professor nessa formação e dessa parceria constante que existe, que envolve tanto a secretaria, quanto os professores, quanto também os pais. Né? Como é que você vê a aceitação dos professores para essas formações, sendo que você está entre as 12 professoras que estão nesse processo de formação? Olha, até agora a grande maioria, né, foi bem aberto, assim, eles estão realmente ansiosos para saber exatamente como que vai funcionar essa dinâmica. Existem algumas dúvidas ainda, como que vai funcionar? Na verdade, como é que eu posso dizer? O âmago da questão do programa é esse realmente apoio dentro de sala de aula com as práticas, né? Porque muitas vezes eu falo a gente porque até ontem eu estava na sala de aula e às vezes a gente tem uma prática consolidada, nós temos uma didática consolidada na nossa história, na nossa vida e que por vezes a gente percebe que precisa de uma mudança de repente e um segundo olhar de repente, que é o nosso caso, seremos nós, os formadores, né? E aí a gente vai dar sugestões, né? Sugestões dentro do programa que já foi dado também, foi dado o passaporte didático, que já diz mais ou menos como que vai funcionar, né? A base, a leitura. Então, isso aí a gente vai direcionando também junto com o professor. E não abolindo a sua prática, muito pelo contrário, nós vamos aproveitar já essa dinâmica que ele tem, porque ele que conhece os seus alunos, e aproveitando isso, vamos dar um up, digamos assim, nessa prática pedagógica, que realmente precisa ser avaliada vez por outra, né? É uma dificuldade que a gente tem de autoavaliação, a gente precisa fazer esse exercício. De repente, um segundo olhar dentro da sala
pode ser que ajude, né? Então, a nossa perspectiva é essa, que realmente venha para somar com a prática do professor dentro da sala. O nosso papel como formador, nós também precisamos entender que o coordenador e o gestor têm que ser muito parceiros nesse processo, né? Porque eles é que vão fazer essa gerência, né? Essa gerência de trabalho dentro da escola. Então, nós vamos precisar. Então, o nosso mais é língua portuguesa e matemática, né? Mais especificamente essas duas disciplinas. Então, nós estamos sendo parceiros dessas duas disciplinas dentro das escolas. E tem expectativa de estender, então, porque você falou para mim que tem como ponto focal, então, língua portuguesa e matemática. Tem-se a expectativa, ou está no planejamento de estender para as demais disciplinas também? Não, por enquanto, a língua portuguesa e matemática. E só 1º ao 5º ano. Né? O programa vem abranger essa faixa etária. Tá? Entendi. Bacana. E você está afastada da sala de aula, né? Nesse momento? Sim, entre aspas, né? Porque a gente acompanha as escolas dentro de sala. Entendi. Mas não lecionando, né? Não estou lecionando ultimamente. Não tem aquele papel de ser a tia, né? Não tem o papel de ser a tia. Aí agora as pessoas estão falando, agora vocês vão ser professor de professores, né? Já tem não, nós vamos ser os parceiros dos professores. Às vezes a gente quer taxar muitas coisas, né? Então, eu prefiro essa nomenclatura, parceiro, para a gente trabalhar junto ali, né? E de repente a gente aprender juntos, porque às vezes a gente observa também grandes práticas aqui dentro do município, né? Grandes exemplos de profissionais que a gente já até percebeu algumas coisas que a gente leva de uma escola para outra, que pode ajudar, né? Então, é muito interessante essa discrepância às vezes, porque tem lugares que você vê a coisa que funciona muito perfeitamente, e aí isso vai ajudar outra realidade de repente que não está tão, né, andando com as suas próprias pernas, às vezes precisando mais de ajuda, e uma prática de uma escola para outra pode ajudar. E a gente também vai ter esse olhar, né, de aquela prática daquele professor pode ajudar aquele ali que de repente, né? Então, é muito esse olhar sensível que o formador tem que ter, né? Não é chegar lá e dizer o que é para fazer. Nós vamos auxiliar a prática do professor dentro da sala. Primeiro tem que entender o que está acontecendo ali naquele contexto daquela escola, daquele professor, porque a gente também não pode sair dizendo se está certo ou se está errado sem entender aquele contexto, né? Sim. E existe essa avaliação de imediato, não existe? Existe, sim, com certeza. E ela é de extrema importância e requer muita sensibilidade, realmente, né? Porque nós temos professores com 20, 30 anos de estrada, né? E isso tem que ser respeitado, isso precisa ser respeitado, e essa prática, muitas vezes, né? Às vezes tem práticas apaixonantes que você, né, pode adequar, você pode adaptar de repente. Então, é bonito, né? Eu falo assim, porque eu sou muito apaixonada por esse processo, assim, porque realmente a gente tem uma oportunidade de conhecer realmente a nossa realidade mais a fundo. Né? Então, a gente está tendo essa oportunidade nesses dias que a gente tem caminhado, né, nessas escolas. Quando você conhece essa realidade mais a fundo, igual você comentou agora, qual que é a percepção que você tem? É de uma educação que tem muito que aprender, obviamente, a gente sabe que educação nunca para. Qualquer momento que você parar e falar de educação, algo para aprender tem, porque muda o tempo todo. Há pouco tempo atrás nós nem sonhávamos em fazer um podcast falando sobre educação. Antes da pandemia, o uso de qualquer ferramenta online era quase que vista de forma discriminatória, porque mais atrapalhava do que ajudava, né? E aí depois, nesse período pandêmico, foi fundamental, né? Foi fundamental para que os alunos pudessem... Como é que você vê essa evolução das tecnologias para a educação? E vocês estão tendo algum contato com essas ferramentas tecnológicas? Isso está sendo implementado pelo IQE e pelo Itaú Social para depois transportar para os outros professores?
Olha, eles vão implantar uma plataforma, né, específica para balsas para lançar materiais e sugestões, né? Ainda tá, parece que já está quase pronta, segundo, né, os responsáveis lá pelo programa, né? Assim, as tecnologias ainda são um grande desafio, né? Eu vejo por esse lado. É um desafio pessoal, né? Eu tiro por mim mesma, porque foi terrível, né, a experiência de me deparar com as tecnologias. Foi muito difícil, e não só para mim, para muitos colegas meus. Então, a gente meio que teve realmente que se adequar, né, e perceber que hoje em dia realmente não tem mais como a gente fugir das tecnologias, porque elas vêm auxiliar muito, né, na nossa prática. Você pesquisa, você quer um determinado assunto, você vai ali, pesquisa rápido, você tem plataforma para tantas coisas, né? Então, elas realmente vêm para facilitar um pouco. Foi muito desafiador por conta de muitos alunos não terem acesso à internet, não terem acesso ao celular. Do ano passado para cá parece que teve uma mudança, né? A gente até assistiu uma aula esses dias da plataforma Educa Balsas numa sala de aula, né? E a professora até perguntou quantos alunos têm celular aqui, né? A grande maioria já tinha, né? Já depois dessa mudança, né? Então, só que algumas realidades de bairro ainda não tem muito. A gente viu uma realidade no centro, digamos assim, e uma realidade lá no bairro mais afastado não é tão igual. Então, isso é um grande desafio, né? Como que a gente vai conseguir mesclar essas realidades também? Isso é uma coisa para ser pensada realmente, né? Nós temos as ferramentas, mas muitas vezes elas não chegam a determinados lugares. Também é uma coisa que precisamos debater e conversar também, a nível de secretaria mesmo, né? A nível de estado, de repente, porque não há dificuldade só no nosso município, são vários municípios que estão nessa mesma realidade. E esse debate já começou a surgir a respeito da acessibilidade dos alunos? Já existe esse debate ou ainda está sendo promovido nesse momento? Igual você falou agora. Então, nós estamos percebendo que não são todos os alunos que conseguem ter acesso, digamos assim, de forma mais efetiva, de forma mais ativa, às ferramentas e aos conteúdos que ficam de forma online. Provavelmente por dificuldade de mobilidade, de acessibilidade, dificuldade da disponibilidade dos gadgets, dos aparelhos necessários, né? Sim. E já existe algum estudo a respeito disso ou está sendo desenvolvido? Como é que é a sua observação? Não, por enquanto é debates, né? A gente avalia meio que superficialmente, né? Por enquanto, né? Mas são os índices, estudos que a gente vê, que a gente lê, que a gente retoma e faz essa percepção e traz para a nossa realidade, que não é diferente. Tem muitos estados que estão com essa mesma dificuldade, né? Às vezes precisa se implantar uma plataforma, mas aí ela não chega a todos. Então é realmente um debate que precisamos continuar, né? Porque ainda existem discrepâncias muito grandes entre escolas em determinados bairros e às vezes mais próximos do centro, né? Então é uma coisa que precisamos analisar. E se essa didática de repente não chega, precisa ser analisado uma outra alternativa para que a educação aconteça efetivamente também para eles, porque isso é garantido pela BNCC também, né? Que as tecnologias elas entram nas habilidades também e elas precisam realmente serem efetivas. Eu achei legal que o Gino teve aqui no nosso primeiro podcast, ele comentou sobre a plataforma, acho que é Brasil Conectado, que chama aquele programa, e está levando internet via satélite para escolas da zona rural, que é onde nunca que uma internet cabeada, uma internet via rádio poderia chegar. Isso já é um movimento, né, que começa a levar essa possibilidade de conectar o aluno ao mundo digital, não é? E também a gente já vê, por exemplo, na participação das formações online, para quem mora nos Gerais de Balsas, por exemplo, é muito melhor, porque eles estão a quase 300 quilômetros, né, daqui. Nós temos escola a quase 300 quilômetros daqui e eles conseguem participar de forma remota, né?
Então, para eles é até mais fácil, só que assim, a dinâmica do presencial a meu ver, ainda ela é essencial, né? Mas, por vezes, situações que, de repente, nós vamos ter que chegar até eles, né? A distância é muito grande, o acesso ainda não é muito bom, e um meio que nós vamos nos comunicar certamente mais próximos é a internet, é o Google Meet, que vai fazer esse trabalho, porque nós não temos como estar lá sempre, né? E nós vamos precisar acompanhar os professores de lá também. Então, e eles também não podem ficar de fora do processo. Então, talvez uma das alternativas para o sertão, nós vamos visitar, com certeza, presencialmente, mas não com a mesma frequência que estamos na zona urbana. Então, e eles não podem ficar sem o nosso apoio. Então, talvez um dos apoios que nós vamos ter é esse, né? É o WhatsApp, é o próprio Google Meet, que é uma ferramenta muito boa para a gente se reunir, fazer essa comunicação realmente mais efetiva, né? Beleza. Se alguém quiser mandar alguma pergunta aqui no nosso chat do YouTube, pode mandar a pergunta que o pessoal manda para a gente aqui, a gente faz a leitura da pergunta e a professora Linete vai responder aqui pelo nosso canal. Chegou alguma coisa aí, Cláudio? Tem pergunta na tela já? Já tem mesmo? Rapaz, vamos ver, esse pessoal ali é esperto, rapaz, a gente tem que ficar conversando aqui e não passa para Mas vamos ver se a gente responde, se for. Mas aqui a gente responde da maneira que a gente sabe responder, procurando dar a melhor resposta. Tá certo. Tem já? Ele está preparando lá, acho que ele está fazendo um processo de edição ali da pergunta. E aproveitar aqui e agradecer também à Secretaria Municipal de Educação, na figura do secretário Egino, lembrando que esse podcast é uma realização da Secretaria Municipal de Educação, da CEMED, uma produção da Secretaria Municipal de Educação, uma produção da Secretaria de Comunicação Social. Isso, agora sim. E a pergunta está na tela. Quem mandou a pergunta foi Eliane Ribeiro. Esse V aí você colocou por conta ou é o sobrenome da pessoa que está lá? É o nome do perfil, né? Ah, tá. Esse programa só tem a melhorar o processo de alfabetização e letramento dos alunos e, consequentemente, melhorando assim a educação de Balsas. É uma observação da Eliane. Você conhece a Eliane Ribeiro? Eliane Ribeiro, não. Não? Muito bem, Eliane, é isso mesmo. É um dos nossos... É a menina dos olhos, no caso, a alfabetização mesmo, porque a gente percebe, primeiro ao quinto ano, a dificuldade, né? Principalmente quarto e quinto ano, onde tem as crianças que em defasagem, né? E a gente vai precisar fazer esse trabalho, realmente, de alfabetização e letramento com eles. Alfabetização e letramento depende muito, mas muito mesmo, da participação dos pais nesse processo, do envolvimento da família, né? Você, como professora, como educadora, pedagoga, qual que é o apelo que você faz para os pais no sentido de se envolverem mais na educação dos filhos, principalmente nesse processo de alfabetização? Porque nesse momento de alfabetização, eu acho que a criança ela não é simplesmente apenas alfabetizada. Naquele momento, ela também cria a cultura da leitura, ela cria a cultura da aproximação com a escrita, com o texto, com a história, enfim, né? E a gente vê, Fabrinha, assim, uma coisa que os professores têm falado também muito com relação ao compromisso da família, né? Compromisso com a família, com o seu filho. Então, realmente, os pais precisam ser os maiores incentivadores. Nem que muitas vezes eles não sejam alfabetizados também, que a gente às vezes encontra, às vezes não tenha o traquejo de ensinar seu filho, mas que ele tenha o horário de pegar para fazer sua atividade, que seja um incentivador, que vá na escola, seja companheiro, né? Então, a gente percebe a ausência da família muito na escola também. Precisa essa presença ali também, que o filho se sinta importante realmente. A família é onde tudo começa, né? Então, sim, assim, eles são um suporte maior. Claro que a escola tem o seu papel, mas a família também tem o seu papel no processo educacional. E realmente a família é fator primordial para que isso aconteça, né? E quando a gente fala na família, independente da família, a gente fala assim,
Não importa se essa família é constituída por pai, mãe, se de repente é só a mãe ou é só o pai, não importa. Não importa. É importante que tenha essa participação, correto? Participação. Incentivo, né? Que é o mais importante. Vamos lá, olha aqui, um comentário do nosso amigo Fábio Pilati. Conhece o Fábio Pilati? Rapaz, Fábio Pilati é meu irmãozinho, gosto demais dele. A grande diferença deste projeto de formação é que a tecnologia proposta pelo parceiro IQE é primeiramente internalizada pelo nosso grupo de professores, formadores e depois replicada na rede. Quer comentar um pouquinho sobre essa afirmação dele? Sim, realmente essa questão de internalizar realmente é muito interessante, porque foi feito todo um processo da gente sair um pouco da zona de conforto, fazer muitos estudos, muitas análises para que a gente realmente internalizasse isso que o Fábio falou, essas questões, né, de mudanças realmente de paradigmas, porque é uma mudança muito grande que nós vamos ter que fazer, é uma mudança que começou em nós, e para que essa mudança realmente seja efetiva, nós precisamos acreditar nela. Então, essas tecnologias realmente foram um processo também que a gente teve que... alguns não tiveram essa dificuldade. Eu, particularmente, tive um pouco de dificuldade, né? Então, mas elas estão sanadas, né? Então, a gente vai indo, vai observando, vai internalizando e o processo vai acontecendo. Fica um negócio meio que um paradigma, onde o professor tem que fazer o letramento analógico e convencional com o aluno e vocês, que são formadores, têm a função de fazer esse letramento digital com os professores utilizando as ferramentas que o IQE está proporcionando então e está desenvolvendo aqui com os professores desse processo de formação junto ao IQE, ok? Sim, e também adequando a realidades, porque nem sempre o uso das tecnologias em determinado momento vai poder fazer parte desse processo de letramento. Às vezes, primeiro, segundo até o terceiro ano ainda é um processo mais próximo, mais individualizado, né? Então, as tecnologias vêm a favor. Nós temos programas, né, que se utilizam de alfabetização também. Então, por enquanto, é um trabalho corpo a corpo, né? Depois é que a gente vai realmente se apropriar dessa tecnologia que ainda está sendo implantada pelo Programa Melhoria. Ainda não foi implantado a plataforma que vai ser utilizada. Nós vamos utilizar uma plataforma também de auxílio para esse programa. Bacana, Linete. Certo? Vamos trazendo aqui para o nosso monitor, tem mais uma pergunta, olha só. Na verdade não é uma pergunta, nós temos aqui mais um comentário. É o comentário da Josélia Moraes Guimarães. Parabéns aos formadores do programa Melhorias da Educação. Todos nós imbuídos para melhorarmos o processo de alfabetização e, consequentemente, os resultados do município de Balsas. Uma afirmação positiva. A Josélia, conhece a Josélia? Conheço, como conheço. Ela é trabalhei bem pouquinho tempo na pandemia lá no Marinha Rocha, né? É um dos exemplos que eu estava te falando, né? Uma escola que tem muitas dificuldades, mas assim o trabalho é um trabalho assim de gestão maravilhoso, né? Então, assim, para mim é um grande exemplo. Eu até falei numa formação, assim, no início do ano letivo, a gente teve um contato, né? E aí eu citei até como exemplo, né? A Escola Marinha Rocha, eles fazem um trabalho muito de excelência, digamos assim. Então, são fatores que a gente vai trazendo também, né? E se apropriando disso, porque é nosso, né? Não adianta a gente trazer uma coisa que é fora da realidade da gente. A gente precisa aproveitar o que a gente tem. E tem muita coisa boa aqui dentro também que a gente pode aproveitar, né? Como é que foi a tua reação? Como é que foi essa seleção dos professores que participam para serem os formadores? A gente recebeu um convite, né? Da CEMED. E aí a gente começou o contato, né? Conversando, aí o programa, né? O pessoal do Instituto de Qualidade de Ensino, junto com a Itaú Social, fizeram entrevistas, né, com a gente, analisaram nossos currículos. E aí a gente foi escolhido, né? Para que fizesse parte.
Então, na verdade, vocês não se colocaram à disposição. Não, a gente foi vocês foram convidado, a gente foi convidado. E você aceitou o convite de cara ou teve De que pensar? cara, não pensei. Eu não sabia o que era. Eu disse, não, mas quando programa Melhoria eu já gostei do nome. Só do nome já? Só do nome eu já gostei. Então já vamos lá, um desafio novo, né? Um desafio grande, né? Não é um desafio pequeno, é muito grande. Mas tudo é aprendizado. Então a gente está aí para o desafio. Você é daquelas professoras que sonha todo dia com algo melhor para os seus alunos? Com certeza. E como a gente sonha, né? E a gente vê andando nas salas e dá aquela nostalgia de voltar e disse, não, mas aqui eu posso também ajudá-los, né? Junto com meus colegas, né? Com uma diferente percepção, de repente a gente vai conseguir, né? Mas realmente, quem é professor e não sonha, acho que a gente, se não está sonhando, a gente vai fazer com que volte a sonhar. Resgatar a possibilidade de sonhar. Resgatar a possibilidade de sonhar. Uma pergunta aí do nosso amigo César Augusto Danelli Júnior. Você conhece esse sujeito? Não, de jeito nenhum. César é um cara muito querido também. Ó. Um ponto que precisa ficar claro diz respeito ao fato de que os professores formadores não são fiscalizadores de sala, igual você falou logo no início agora, né? Pelo contrário, ajudam a compor a rede de ensino e, sobretudo, dão suporte pedagógico aos professores enquanto parceiros para a melhoria do aprendizado dos nossos estudantes. É exatamente o que você falou logo no início, né? Isso. Não estamos aqui para fiscalizar ninguém, pelo contrário, estamos aqui para poder entender como é que é feito para melhorar. Isso. Essa que é a proposta realmente, né? Não é confortável realmente você ter uma pessoa diferente na sala de aula, não é confortável muitas vezes nem para o professor, nem para os alunos, mas quando a gente começa a conversar e eles entendem realmente o que é a proposta, que não a gente não está ali para fiscalizar realmente, a gente está para... E aí isso vai se tornando mais leve, né? Então é importante que realmente se tire, se tem essa visão que é fiscalização, que a gente tire isso, né? E vamos colocar a visão de ser um apoiador, né? Que é essa a nossa função, de ser o apoio para o professor. E vocês estão ouvindo muito bem os professores, né? Sim, porque o nosso trabalho direto vai ser com eles, então a gente precisa ter essa percepção com eles primeiro, para a gente poder ver quais são as estratégias que a gente vai poder utilizar. Vamos lá para trazer mais uma pergunta para a tela, que hoje o Cláudio está trabalhando, viu? Terceiro bimestre, né? Ele tá ajeitando aqui a pergunta, tá no jeito aí, Cláudio, olha lá. A Eliane Ribeiro, no terceiro bimestre de 2022, ou seja, que seria o próximo bimestre já, né? Já será possível adotar o novo planejamento do IQE? Eliane, amanhã nós teremos reunião para falar justamente dessa questão, né? Porque a gente, desde a semana passada, fez esse levantamento e uma angústia de todos, praticamente, todos os professores, né? Então, vamos melhorar o planejamento. Então, já é um pontapé inicial. Então, amanhã nós já teremos essa reunião, já vamos pontuar isso e daremos um retorno, com certeza. Não sei o dia, não vou também prometer um dia. Amanhã nós vamos conversar sobre, vai ser avaliado, analisada a proposta. Existe o planejamento realmente do programa Melhoria, ele não é muito diferente do que já é utilizado, mas ele é um pouco mais simplificado, né? Então, eu acredito que já é um ponto bem positivo que a gente vai caminhar para isso. Tá, vamos lá. Mais pergunta na tela, eu estou gostando da participação. Josenildo é meu chefe. É mesmo? Meu chefe. A Aline Alves é a minha formadora. Olha que bacana. E o Josenildo Oliveira vai estar perguntando: o que mudou em sua vida profissional e pessoal após esses primeiros processos formativos do programa Melhoria? Eita, Fabri, foi da água para o vinho, né? Porque eles fazem realmente esse processo de autoconhecimento, né? Digamos, e eu acho que é um ponto super positivo, né? Então, ele já muda completamente a visão dentro de casa, né? Da família, filhos, você tem uma outra postura, né? A questão de que eles batem muito da leitura, que a gente precisa trabalhar leitura, é o que a gente mais ouve.
E isso tem acontecido, eu já deixo os livros espalhados assim para ver se as crianças lá em casa já tomam gosto, já pegam, né, já largam mais o celular. Então, tudo isso vem influenciado, porque às vezes a gente está ali naquela prática muito mecânica, às vezes, do dia a dia, você não para uma leitura, você não para ler com seus filhos. Então, assim, aconteceu uma mudança pessoal também, não só profissional. Aconteceu que eu tive um outro olhar, de repente, dentro da minha própria casa, com relação à importância do estudo, né? E às vezes, você sendo professor, você é mais cobrado ainda, seus filhos são mais cobrados, né? Então, a gente tem a tendência, né? E sofre. Aí eu digo, meu filho, ser filho de professor é difícil. Ele disse, não, mãe, a senhora faz o que é certo. Então, assim, foi uma transformação que aconteceu, né? Muito grande, viu, seu Josenildo? Você é muito responsável, ele é uma pessoa maravilhosa, eles são pessoas muito humanas. Então, é isso que a gente também quer passar para os nossos colegas, né? Que é possível a gente ser mais sensível a esses olhares, né? Então, realmente foi uma mudança muito boa na minha vida. O programa trouxe, realmente. E não fica restrito único e exclusivamente a esses programas, né? Na hora que a gente estava falando assim, por exemplo, a gente tem percebido aqui durante todo esse processo, a gente aqui da Secretaria de Comunicação, a gente acaba tendo contato com todas as realizações que a gestão promove, né? E dentre elas a gente tem visto assim, muita inauguração de escola, reforma de escola, a gente tem visto, por exemplo, o programa de mestrado e doutorado que está acontecendo aqui, né? Você deve estar acompanhando, né? É um privilégio muito grande para os professores que estão participando desse programa de mestrado e doutorado da Unijuí. Eu estudei, eu fiz essa formação, eu sou mestrando na área da educação, então assim, por isso que eu tenho essa afinidade com a área. Que bom. E os professores que estão vindo para cá são professores maravilhosos, são professores incríveis, assim, que vale a pena cada minuto da aula dessa galera. Eles são muito bons. São professores que vivem aquilo e são, de fato, testemunhos da vivência deles, como diz o professor Paulo. Toda essa mudança, a gente vê que ela está acontecendo também por um grande esforço da gestão, né? Eu tô puxando esse assunto para a gestão, mas não é porque nós estamos na prefeitura. Eu acho que é porque é preciso evidenciar, porque eu vim de outra região, já tem um tempo que eu estou aqui e eu nunca vi uma prefeitura ofertar de forma gratuita para seus professores um curso de mestrado e doutorado. Eu nunca vi, eu desconheço. Pode ter, claro que pode ter, mas eu desconheço. Nem da terra de onde eu vim de Minas Gerais, e nem aqui no Maranhão, nunca tinha visto algo desse formato acontecer, né? Então, assim, escolas novas, mais toda essa capacitação, a capacitação de tudo isso transforma de uma forma geral. Como é que você vê todas essas transformações acontecendo? E agora, como formadora, você participa também dando a sua opinião. Eu vejo agora, nós estamos no caminho certo, né? Investir em formação é o que há de melhor, né? E a gente vê já muitos resultados a partir, né? A gente vê os colegas, uns fazem pedagogia na nossa equipe de formadores, uns já fazem a pós em metodologias, tem uma no mestrado. Então você vê esse movimento muito grande realmente acontecendo, né? Os gestores fazendo curso de pedagogia, colegas que são formados em outras licenciaturas fazendo pedagogia, diz que estão encantados, que estão cansados, mas estão encantados, e fica aquele brilho nos olhos, e realmente esse movimento tem sido muito positivo. Então, realmente, uma gestão que investe em formação, ela tem muito a ganhar, realmente. Então, assim, veio mais o programa Melhoria, que também é um programa de formação, né? Um excelente programa de formação. E é isso, realmente. Eu acho que o investimento vai ter retorno, com certeza, e já está tendo, porque essa mudança está acontecendo já, né? A gente vê esse movimento como nunca se viu nas escolas, a gente vê uma preocupação em melhorar, você vê, isso é muito importante. Como é que está o clima entre os professores, vendo esse movimento todo? Olha, assim, há alguns ainda que não participam muito,
né, do processo, digamos assim, ainda não, mas é a pequena minoria, eu acho, né? Eu acho que muitos veem de forma positiva. E a gente vê que realmente a grande maioria quer algo novo, precisa de algo novo, eles batem muito, nós precisamos de práticas novas. Só de eles perceberem isso já é um ganho, né? Então, depois dessas formações, a gente conversando com um e com o outro, a gente foi percebendo que realmente isso vai acordando, né? E realmente despertando algo novo que estava já realmente necessitando que fosse despertado. Então, é um movimento bonito que tem acontecido, né? Essas formações. Você acha que tem um sentimento assim de esperança solto no ar? Essa sensação de, cara, eu estou vendo que eu estou num caminho certo? Tipo, por exemplo, de repente você percebe esse tipo de pensamento? A esperança com certeza, a esperança de mudança tem, sim, né? Mas ainda de muita expectativa. Né? Tem a esperança, mas ainda expectativa para o que vem. E aí a gente vai abrindo esses leques, conversando, né? Porque a pandemia parece que acelerou muito as coisas, né? Está vindo muitas informações ao mesmo tempo. A gente precisa filtrar algumas coisas também que, né, para não atropelar. Então a gente, por enquanto, está nessa etapa de expectativas. Já acontecem mudanças, mas precisamos ir com cautela, né, para que realmente o programa ou os programas sejam efetivos e que eles não aconteçam como os outros. Às vezes vem um programa, né, vem um ano, acaba. Né, então, esse está programado para ficar 3 anos aqui em Balsas. Então, para que a gente faça o efeito que realmente eles esperam e nós esperamos, que seja feito com a mais calma e mais cautela possível, né? Porque a gente está com essa tendência de, às vezes, 2 anos ficamos parados e a gente quer muitas coisas ao mesmo tempo e às vezes isso não é realmente efetivo, né? Então a gente vai com calma que a gente vai conseguir. Mas a dosagem está indo na medida certa. A dosagem está na medida certa. Então, que bom. Esperamos manter o padrão e o nível esperado. Show de bola. Fala para mim assim, qual que é o teu sonho maior como professora participando de todo esse processo? Você falou para mim que você fez a sua licenciatura em música, concluiu, foi ano passado, né? Esse ano. Foi esse ano, né? Junto com o Kleber, com o Robson, Beethoven, a galera boa, Eliane Reis. É a primeira turma dessa formação? É a primeira turma da UEMA, EAD. Está terminando a segunda agora também, está no 7º período. Que bacana. Como é que é o seu sonho como professora, licenciada também em música? Eu acho muito massa isso, porque eu sou um músico entusiasta, né? Sim. Então, sempre quando fala de música, eu fico até mais eufórico. Qual que é o teu sonho em ver a educação da nossa cidade? Deixa agora, assim, fala lá do teu íntimo, profundamente. Qual que é o teu maior sonho hoje para ver a educação da nossa cidade? O sonho é que chegue, né, aos alunos, né, que essa perspectiva melhore a qualidade de vida deles, porque eu acredito que para a educação pública ela só é possível se ela for eficiente para o aprendizado dos alunos, né, que realmente seja. E a gente vê assim que eles às vezes não sabem ler, isso é triste demais, você chegar nas salas e ver crianças com aquela sede de saber ler, saber escrever, porque isso dignifica a pessoa. E o meu sonho é esse, que eles se abram para o novo, se abram para a escrita, para a leitura. Que a gente ali, como alfabetizador, quando ele consegue colocar o nome na linha do caderno, aquilo ali já é uma grande vitória, né? Porque para ele foi um esforço muito grande. Aí um dia uma professora chegou, quis mostrar o caderno dela assim, pode parecer besteira para vocês, mas não é besteira, né? O mínimo que você faz, cada vitória dentro da escola é para você comemorar mesmo com o seu aluno, né? Você vibrar, que às vezes a gente quer mais e eles precisam ir com mais calma. A alfabetização é um processo mais, né, que precisa realmente de um olhar. Então o meu sonho é fazer com que eles consigam,
é o que eles sonham. Que eu acho que acredito que todas as crianças sonham isso, ler e escrever. Você pergunta, o que você quer dentro da escola? Ler e escrever, é a resposta deles, né? Então, é isso. Meu sonho é esse, junto com a música, junto com a arte, de repente, né? Somar essas duas áreas que realmente, quando você vê apresentações, eles se sentem, né? Então, que a gente alia uma coisa à outra, a arte com a educação, que elas estão ali bem juntas. Então, é esse o meu sonho, contribuir com o meu município, com os colegas. É isso. Que bacana. E pode ter certeza que esse teu sonho, ele vai coincidir com os sonhos de muitos outros. Se ele não coincide completamente, de certa forma, ele vai coincidir em uma boa parte, porque todos nós queremos uma educação melhor para os nossos jovens, para as nossas crianças, para toda essa galerinha que está aí na sala de aula, no processo de alfabetização, ou que esteja, não tem problema, um pouco mais para frente, mas que a gente percebe que as dificuldades para as novas gerações, elas são constantes, tanto na alfabetização, até mesmo na interpretação de texto, isso, porque cada hora vem um problema diferente. Né? Primeiro a gente tem um problema da alfabetização que precisa acontecer, daqui a pouco a gente tem o problema da interpretação de texto, daqui a pouco a gente tem o problema da assimilação e outros problemas sempre vão surgindo. O importante é que os professores, eu me incluo entre os professores, que eu também sou, a gente não pode nunca desanimar dos nossos alunos. Com né? certeza. A gente sempre tem que acreditar que os nossos alunos são capazes e não existe caso perdido e existe caso que exige mais atenção, né? Com certeza. Você é professor mesmo. É isso, existe os casos que realmente precisam de atenção. E aí, vou trazer novamente, né, que eu até falei na avaliação do programa, né, que ele, diferente dos outros programas, ele não tem, o professor tem que seguir aquela linha, né, ele tem a liberdade de fazer sua sequência, situação didática livremente, né? Eles têm claro que eles têm o planejamento, eles têm uma proposta dentro das provas e índices que eles precisam alcançar, mas o professor tem uma liberdade de trabalho, digamos assim, porque às vezes as outras metodologias seguem muito à risca, né? O professor tem que seguir aquele determinado ponto e nem todos os alunos se adequam, né? Então, porque dentro de uma sala de aula, uns aprendem no ritmo, outros aprendem outros aprendem mais rápido. Sim. Então, assim, nós temos que nos utilizar de amplas metodologias que existem, né? Então, cada criança aprende num ritmo, isso a gente tem que ter muito em mente. Foi tema do nosso seminário pedagógico, seminário pedagógico que chama aqui? Não foi conferência não, menino. Enfim, equidade, né? A equidade, ela faz parte desse processo. Então, assim, um aluno vai aprender mais rápido que o outro, é natural, depende da herança cultural que ele tem, depende de como é que ele está na casa dele convivendo, porque a educação, ela acontece na escola, mas ela é reflexo do que tem no lar também, né? Isso. Porque ele já traz, né? Ele já traz a sua história, ele já traz um conhecimento prévio, né? Não tem aquela visão que dentro da escola que ele vai aprender tudo. Ele traz uma realidade, né? Ele traz uma história, ele traz um contexto e isso tem que ser respeitado e utilizado dentro da sala, porque isso dá uma gama de conteúdos, né? A história do aluno, o que ele traz, o contexto que ele vive, né, até para melhorar esse diálogo na sala de aula, trazer os conteúdos para a realidade, isso é fato que é muito mais eficiente, é muito Paulo Freireano, né, mas eu sou bem nessa linha do Paulo Freire, trazer o que ele já tem, né, e trabalhar dentro da realidade e do contexto que ele vive, né. Verdade. Mais alguma pergunta aí, meu amigo Cláudio? Por enquanto está tranquilo? Então tá jóia. Bom, eu acho o seguinte, Linete, eu acho que o nosso bate-papo está bacana, mas a gente também vai chegando ao limite do nosso tempo, porque senão a gente acaba tendo um bate-papo muito longo, e eu quero deixar aqui aberto nesse momento para você trazer a mensagem que você quer falar, algo que você está vendo nesse processo de capacitação junto ao IQE e o Itaú Social, que você queira trazer, aproveitar que nós estamos aproveitando aqui esse espaço do podcast, desse nosso bate-papo, alguma coisa que você queira falar, trazer a sua experiência, eu quero que você fique à vontade com esse espaço.
Eu vi que você trouxe um bloco assim com as 15 bloco de anotações. Ela trouxe as 15 folhas de anotação aqui. Gente, é um desafio, né? Eu tenho aptidões na sala, uma câmera é um desafio, né? Mas, assim, trazendo a minha experiência, sempre eu fui muito questionadora dentro da educação. Eu acho que todo professor deve ser questionador, né? Realmente debate, ter realmente aquela convicção, né? Professor tem que ter convicção. Então, eu tenho uma convicção dentro de mim que é um ideal, talvez um sonho inalcançável, mas eu acredito que aos poucos, né, a gente pode realmente fazer com que esses índices melhorem. Então, é triste a gente ver o município ainda tão absurdamente com índices pequenos, e a gente quer que isso melhore, né? E não são só índices, melhorar a qualidade de vida, porque as crianças não são só índices, elas são pessoas. Melhorem como pessoas, que elas, melhorando como pessoas, elas vão ter mais oportunidades, elas vão ser mais felizes. Então, é o propósito. Eu acho que o propósito da educação é muito amplo, né? É um conceito muito amplo, não é só conteúdo. É vivência, é sensibilidade, é o aconchego. A escola, às vezes, é o único lugar que ele tem de amor, né? Muitas vezes é do professor, é a figura do professor. Quantas vezes a gente precisa se tornar um pai, se tornar um psicólogo, se tornar uma pessoa em quem ele confie. E realmente a gente sabe de coisas muito mais do que os pais, às vezes, né? De coisas que eles contam, então, que a gente esteja aberto a essa dinâmica de vida, que ser professor é uma escolha, é uma missão muito grande, né? É uma missão difícil, não é fácil. Mas, assim, a gente abraça pelo ideal, né? Pelo ideal da educação, porque é isso que nos move, é isso que me move, é isso que me salta aos olhos, é isso que me esperança, né? Então, é basicamente isso. E essa é a mensagem que você deixa para os professores, para os seus colegas que estão participando de que você participa dessa formação, ou tem alguma mensagem específica para eles? O que eu falo para eles é isso, não esqueçam do seu potencial, não esqueçam que vocês são importantes, né? Vocês, às vezes, falam o protagonismo do aluno, eu vejo muito o protagonismo do professor para que o aluno seja protagonista, né? Então, o professor é peça principal desse processo. A meu ver, é isso, porque é de onde sai tudo, né? De onde ele percebe o aluno, né? Onde ele percebe, aquele ali está com mais dificuldade, ele tem vários olhos, né? Eu vi numa reunião nessa semana dos professores, até a gente brincou, né? Aqui a gente se conhece pelo olhar, de tão afinidade que eles têm um com o outro, né? De ser unidos naquele propósito, mesmo numa escola que não é tão aconchegante, tão boa, né? Aí uma me perguntou assim, o que eu vou fazer para que os pais percebam, para que os pais acompanhem? Aí essa semana eu tinha um caderno, a menina precisava de um caderno, eu vou comprar um caderno para ti. Aí quando ela chegou no outro dia, a mãe tinha comprado o caderno. Aí eu disse, olha aí o que você fez, né? Então são pequenas coisas que a gente não percebe, aí ela parou assim para pensar um pouco. A gente faz coisas que ninguém mais faz. É esse que é o nosso propósito, né? A gente é muito importante no processo. Então, que a gente não desista, que a gente não desestimule, porque nós temos um papel social importantíssimo para que a educação aconteça com efetividade, né? Muito bom, Donete. Olha, agradeço a sua participação aqui no nosso podcast. Eu sei que você estava nervosíssimo antes de vir para cá, super preocupada, achando que veio para uma entrevista. É difícil, viu? É complicado, porque é um ambiente novo, né? As tecnologias assustam, como eu já te disse, me assusta ainda muito. As câmeras, a gente fica preocupado, porque às vezes a gente fica preocupado com julgamentos e é aquela coisa toda, né? Tem todas umas situações da gente pessoal, então a gente tem que se desamarrar realmente, né? De muitas coisas, se libertar. Então, isso foi uma experiência, né? Primeira experiência,
foi muito boa, você deixou à vontade, graças a Deus. Muito simpático, Fabrinho. Você gostou. Agradeço a oportunidade, viu? Então, que sejamos parceiros também, né? Daqui para frente, de repente, quando eu precisar gritar num podcast aqui, me socorre que eu preciso. Conte com a gente, conte comigo enquanto professor na Unibalsas, enquanto subsecretário de comunicação aqui na prefeitura, conte com a gente sempre. Pode ter certeza que se é para melhorar a nossa cidade, todos nós aqui estamos sempre de pé e à ordem para poder atender, viu? Pronto, bom saber. Conte com a gente, tá bom? Tá Olha, bom. muito obrigado pela sua participação, muito feliz mesmo, foi um bate-papo muito legal, pode ter certeza que quem está nos assistindo também gostou, da mesma forma que eu também achei muito legal, conheci muito mais sobre o programa, da forma que você apresentou aqui. Olha que eu tenho falado sobre o IQE e o Itaú, às vezes, com o Fábio, com o César, com o secretário Higino, que tem feito um trabalho excelente aí também, junto à educação, mas tendo a percepção de uma professora, de alguém que está aí nesse processo de formação, é outro olhar. Né? É diferente, não podemos dizer nem que é melhor ou pior, mas é que é diferente, é um outro ângulo que nós não conhecíamos e a sua fala foi fundamental aqui hoje. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Agradeço Então, tá. mesmo, Fábio, pela oportunidade. Seja bem-vinda sempre e eu agradeço aí a todos vocês que nos acompanharam no nosso podcast. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite e a todos um bom descanso e até o nosso próximo podcast. Obrigado, viu? Por nada. Obrigada também. Boa noite a todos. Valeu. Só deixa eu deixar aqui, agradecer, Natan, antes que você corte, agradecer o Natan que está fazendo ali os nossos cortes, o Cláudio também que está operando aqui no After, fazendo elaborando as perguntas para ir para a tela. Aí tem o nosso designer, o Jefferson, o secretário de Educação, Gildazo, que também trabalhou para caramba para que esse podcast aconteça toda quinta-feira. E também agradecer ao secretário Higino por essa parceria entre a CEMED e a Secretaria de Comunicação que gera esse produto legal que nós estamos aqui oferecendo para a nossa população, tá bom? Show de bola. Valeu, pessoal, boa noite e até o nosso próximo podcast.